Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sem sentir saudades para conferirmos o 10º episódio e também o último da 5ª e também última temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, o que esperar de um episódio derradeiro de uma temporada da Era de Latão? Pois é, sim, aquela coisa que é padrão. Muito tiro, porrada e bomba, com múltiplos elementos em tela. Pois é, ou seja, um monte de nave para lá e para cá. Isso aconteceu, acho que em todas as temporadas, né? De todas as séries já exibidas aqui na Era de Latão. Picard, Strange New Worlds e também, claro, Discovery. Sim, sempre bastante coisa em tela. Dessa vez, até que nem muito, porque economizaram na grana. Mas uma coisa também que a gente pode encontrar nessas coisas, nesse tipo de finais, exatamente uma situação meio arrastada. Mais uma vez temos um final que é exatamente isso, né? Demora para acabar. E aqui foi pior ainda, porque esse episódio é o mais longo de todos os 900 e bolinhas da franquia Star Trek. 1 hora e 26 minutos, uns quebradinhos, né? É o recorde absoluto. Ninguém chegou perto disso num único episódio. Obviamente, episódios duplos aí não contam, né? Mas num único episódio nunca se demorou tanto para contar uma história. Ainda mais uma história que fecha tudo. Não fecha só a temporada, mas fecha a série como um todo. E por que é tão grande, né? Porque justamente, né, a 5ª temporada ela foi filmada sem os atores saberem que era fim de contrato. Eles estavam desempregados, eles não sabiam. Provavelmente a produção já tinha indícios que não seria renovada a série. Mas é o tipo de coisa que geralmente, né, no caso a Paramount, a dona, só faz a decisão final, né, bate o martelo, tipo, ó, acabou pessoal, pode fechar tudo aí, apaga a luz do estúdio, joga tudo no lixo que não vai ter mais. Geralmente é coisa que se diz de uma forma até meio sacana, né? Depois que termina a filmagem de uma certa temporada. Aí, né, dá um telefonema lá para o chefão, o subchefe, né? E fala, ó, acabou, viu? Não vou mais financiar isso aí não. Basicamente foi o que aconteceu, mas fizeram lá um cambalacho e conseguiram adicionar alguns minutos ao final aqui da temporada, meio que para dar um fecho para a série. Que na verdade, quando a gente acaba verificando, não é um desfecho para a série, é um desfecho só para Michael. Os outros personagens, ó, que se dane, não deu fim de linha para ninguém, nenhum nó, né, amarradinho ali para chamar de seu. Não, os outros personagens só apareceram numa certa memória, né, numa certa comemoração forçada, nem precisava daquilo para falar a verdade, ó. Literalmente, ali da parte do a mais, só a Tilly foi citada, para você ter uma ideia, né? Ou seja, só ficamos sabendo menos de Michael e, claro, né, o Book que estava junto, né? Afinal, ficaram juntos, né? Final feliz para Michael. Fazer o quê, né? Mas, antes de falar disso, você pode falar... Ah, não, dá para falar mais coisa ainda, né? Vamos voltar ao que é o final da temporada, que é exatamente resolver aquela questão lá dos progenitores. Finalmente, teremos o que aconteceu depois que a Michael e a Mal entraram lá dentro daquela fenda dimensional que está dentro do container lá dos progenitores, para onde eles foram. Também aqueles dois Brins, né, que entraram antes, coitados. O que aconteceu com todo mundo, afinal de contas, né? É o que a gente acaba descobrindo aqui, que eles foram parar em algum lugar indefinido, realmente não é explicado em que situação que eles estavam, né, o local, digamos assim, o tempo. Parecia um tempo meio infinito, né, além do nosso, quem sabe? Não importa, eles não sabem escrever mesmo, tanto faz. A pública aceita, não tem problema. Ok, então logo que se inicia a pendenga, Michael está desacordada. Ela então se levanta, olha para os lados e percebe um ambiente praticamente infinito, né? Depois ela diz, num certo momento, que infinito não existe. Né? Ok, mas é um baita de um infinito onde ela está, né?
procura de cá, procura de lá. Ela meio que estava numa plataforma abaixo, tem um monte de coisa, tem montanhas abaixo, né? Ela mesma diz, né? Quando ela manda uma mensagem para Discovery, sem saber se ela está sendo ouvida ou não, que ela não consegue definir aquilo. Pô, aquilo é bem definível. É um negócio infinito, uma plataforma onde você olha para os lados, encontra talvez certos mundos. A cada bloco, né, você percebe um mundo diferente que você pode supor que são planetas que foram, né, então, seminados com elementos humanoides. Caramba, isso é bem definível. É o roteiro que não percebe que, né, que ele dá a própria rasteira em si mesmo, né? Mas fazer o quê, né? Em determinado momento, ela cai lá da plataforma, num ambiente mais vulcânico, né? Parece que está até chovendo, né? Tá chovendo também, né? E aí ela encontra um dos Bris que tinha entrado, provavelmente o primeiro, né? Com o capacete estourado, vazando lá a geleca que ele é, né? Os Brins são uma certa de uma geleca, né? Porto. Enfim, esse já era. E depois aparece o segundo, né? Que é o que entrou amarrado num cabo, né? Eu tinha até esquecido de comentar isso, né? No vídeo passado, que parece com um cabo rompido e tudo, né? E claro, né? Os dois partem para a briga. Aí depois, num certo momento, vem um furacão. De onde veio aquele furacão? Você pensa, que cena maluca, né? Claro, é meio que para justificar aqueles dois que entraram antes, né? Antes de Michael e Mal, né? Fizeram essa gracinha no episódio passado e agora tem que justificar o que aconteceu com eles. Um já mataram rapidamente e o outro é, saiu voando, né, com a força do vento do furacão. Mas para que esse furacão? Que coisa maluca, né? Na verdade, pessoal, é uma cena que ela é colocada para justificar um eco narrativo. O que é isso? Desde o primeiro episódio, lá na primeira temporada da série, Michael, ela entrou num esquema. Do mesmo jeito que Ethan Hunt, do Missão Impossível. Sim, nosso querido Tom Cruise. Pois é, lembra que lá no Missão Impossível, também no primeiro filme, né? É definição isso, né? Ele desce naquela sala super protegida, ele desce por um cabo, lentamente, né? A partir daquele momento se estabeleceu que em todos os filmes ele tinha que ter uma cena de queda. Claro, lá era uma queda controlada porque ele estava amarrado. Mas existiram variações em todos os outros filmes a respeito disso, de uma queda. Isso também aconteceu no primeiro filme do J.J. Abrams para Star Trek, onde também o Kirk e mais o... Quem que estava junto com ele? Era o Sulu, né? Acho que era o Sulu. Eles também caíam. E nos outros filmes seguintes também tem uma cena de queda. Do mesmo jeito, então, se estabeleceu, pelo menos na primeira vez, a gente pode dizer que não era um estabelecimento do eco. O eco, claro, é na segunda vez. Mas, de qualquer forma, no primeiro episódio, lá na primeira temporada de Discovery, a Michael, para se safar daquela situação onde ela estava presa e a nave estava sendo destruída, ela abriu o campo de força porque ela deu um olé no computador e fez com que aquilo se abrisse e ela foi ejetada para fora no espaço, trajada com o seu uniforme extraveicular. Lembram disso? Pois é, isso foi a origem de todas as vezes que depois, em pelo menos um momento de uma temporada, de cada uma das temporadas, ela tinha que estar exatamente nessa situação, caindo com o seu traje de atividade extraveicular e fazendo exatamente o que ela fez aqui. Esse pulo que ela faz na hora da segunda levada do furacão é exatamente isso, para fazer eco com aquela primeira cena. Do mesmo jeito que no primeiro episódio aqui da quinta temporada, ela estava lá em cima da nave de Maul e lá que nem se fosse num touro. Lembram disso? É a mesma coisa. Ela não estava caindo, mas ela estava em alta velocidade, que também faz parte do eco, né? Ela precisava trajada com o uniforme e em alta velocidade. Basicamente isso, né? Então isso aqui foi um eco. Ou seja, essa primeira cena que ela caía ali e depois encontrava os dois Brins, foi para isso, foi para fazer um eco. E é uma cena dispensável no fundo, né? Porque não precisa fazer o eco, se faz apenas como um fanservice.
Quem é fã dessa jossa, né? Mas eu fico esperando na toda temporada, como é que a Michael vai aparecer? Não, né? Pulando, né? Não tem graça nenhuma, né? Mesmo no filme do Missão Impossível, você meio que fica meio que saturado disso, né? Ele tem que cair de algum lugar, ou tem que subir, mas sempre tá a perigo de se espatifar, se esborrachar no chão. Mas enfim, depois que ela volta para lá, né? Para tal plataforma, aí sim que ela encontra a Mol. E aí eu achei um negócio esquisito, porque a Mol, aliás, primeiro o Brin volta de novo, né? E ela acaba botando, aliás, aí a Mol aparece e acaba dando tiro no outro Brin, né? E de onde apareceu aquela arma? Eu não lembro de nenhum dos dois Brins que tinham entrado. O primeiro com certeza não, né? Que ele foi mais de gaiato. O segundo foi por ordem, né? Mas quando ele estava com o cabo, ele estava com a arma na mão? Eu não lembro. Eu nem quis voltar aqui para ver se ele estava ou não estava com a arma. Mas de qualquer forma, a Mol apareceu com um rifle Brin ali. Eu não sei se isso estava certo ou não. Também não importa, porque aquilo também foi colocado como uma forma de fazer tensão entre as duas personagens. E depois, né, de um certo momento ali de luta, elas ficam em paz, combinam. Ah, tá, luta não, né? Foi na conversa que a Michael conseguiu convencer ela a baixar a arma no rifle, né? E a vilaninha estava até cortada na perna, né? Até a Michael emprestou lá um negócio para fazer o remendo. E tá, elas ficaram em paz. Vamos andar então em direção lá, já que você, Michael, deve saber para onde temos que ir, né? Aí do nada a Michael também resolve tomar a arma dela, da Miliante, e pra quê? Não precisava daquilo, bastava a cena continuar dali que dava no mesmo. Ou seja, eles injetaram uma cena ali de ação forçadamente para nada. Em termos narrativos, não precisava, em termos dramático ali, não precisava. Ela simplesmente podia ter pegado a arma, a Michael, e jogado no buraco, como depois a própria Mal fez, uma faca, né, que tinha uma segunda arma, né? Ou seja, um monte de coisa ali desnecessária. Sendo que ainda teve aquele auê todo nessa segunda briga, né? Que elas pularam para lá e para cá, só para poder aproveitar aquele cenário mirabolante, né? Gastaram bastante do orçamento justamente fazendo esses cenários. Cenários não, os mundos a mais, né? Ali naquela certa dimensão, sabe-se lá onde que era aquilo, né? Do que em batalhas espaciais, que foi o caso depois, né? Na segunda linha de história. Aqui, sim, esse episódio tem 3 linhas de histórias. A, claro, que tá onde está a Michael e Mol. A segunda, onde está o Rainer e a Discovery, resolvendo o problema do ataque lá do encoraçado, né? E também a terceira linha nativa, a C, era do Saru, né? Tentando fazer uma resolução diplomática com a outra primarca, a Thal, né? E que foi a primeira vez que ela apareceu, né? Quer dizer, apareceu sem aparecer, porque apareceu um capacete, né? A gente tem que, claro, deduzir que é uma mulher porque é uma fêmea, porque ela tá com a voz feminina e acabou, né? A gente não tem diferença, né? Enfim, né? Mas vamos voltar ao Reiner, né? Então, né? Que lá sim, onde estavam suas batalhas espaciais, né? Para resolver o problema de enfrentar o encoraçado Brin, que facilmente, né, a Discovery tomaria outro pau, eles enviaram um monte de caças, acho que foram uns 40 caças, né, só para, né, não ser uma coisa tão agressiva e não perder rápido a batalha. Só que aí que se economizou a grana, né? Mal se mostrou esses caças atacando a Discovery. E em vários momentos, que até quando aliás, foi uma quarta linha narrativa, né? Que é a do Book, lá na nave espacial, na nave auxiliar, junto do Doutor, eles estavam também se comunicando com a Discovery e às vezes era só voz, só o áudio, não mostrava a nave e algumas coisas que acontecia também, de efeitos sobre eles. Também teve uma economia enorme ali de cenas espaciais. Eles enfiaram toda a grana realmente lá naqueles mundos, dentro daquele universo particular ali dos progenitores. Bom, a linha narrativa ali, voltando do Reiner, é mais do mesmo, né? Também esqueci de dizer lá no outro vídeo que o Rainer finalmente sentou na cadeira de capitã, né? Pois é, né? Foi ele que fechou o episódio falando, vamos resolver essa parada aí, vamos salvar a nossa capitã e patati patatá.
E passou um carro aqui, eu acho, vocês ouviram, né? Enfim, umas cenas de ação típicas de finais de temporada. Aqui foram muito mal exploradas, com certeza. Teve o exagero de sempre, mas o exagero não foi mostrado, então ficou elas por elas e ficou sem sal, para falar a verdade. Né? Falando de Saru, eu achei bastante interessante, né? Ele ganhou realmente na lábia o conflito que ele precisava resolver, que era exatamente, né? A Tal estava indo atrás lá do encoraçado do Ruf, 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 já sabendo, claro, que ele estava morto, né? Mas interessada no que a federação estava indo atrás. Aquelas coisas que ficam meio mal explicadas, né? Mas o Saru resolveu de uma forma interessante, né? Sempre pensando à frente do adversário. Foi bacana, gostei, não tem nada o que dizer. Aliás, né? Foi até uma surpresa a Nan aparecer mais uma vez aqui na temporada. Eu achava que ela nunca mais apareceria depois daquele episódio. E ela só está aqui também meio que para cumprir tabela. Ela não fez muita coisa, né? E foi só para o Sauron não ir sozinho na missão, porque efetivamente ela não fez nada. Né? Tudo foi resolvido pelo Saru. E até eu tinha falado no episódio passado que essas cenas dele já fazendo essa diplomacia meio que tinham sido colocadas depois que tinham terminado as gravações, mas acho que não. Isso já fazia parte da quinta temporada, já estava escrito dessa maneira. O que foi acrescentado mesmo foi só aquele finalzinho, esses 20 minutos a mais desse episódio, que está tudo relacionado apenas a Michael. Falando nela, voltemos então a ela e a Mol, que então finalmente, depois de uma coisa que ela sacou, nossa grande Michael, questão da sombra aqui, não sei o que, patati patatá, ela também meteu mão lá e vazou, aí abriu um novo ambiente. Aí as duas, com aquela expressão, estupefatas. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Você pensa, o que é agora? Já está num ambiente super para lá de impressionante, mas o que elas veem depois é apenas um campo de flores que pareciam girassóis, não são, né? Não eram, né? Pareciam girassóis e elas caminham por ele até um centro lá onde está exatamente a máquina, né, dos progenitores. Até num certo ponto a Michael fala, né, o objeto, a tecnologia dos progenitores é onde eles estão pisando o tempo todo, né? Enfim. Aí ela se vale daquela frase que ela havia recebido lá também no episódio do Labirinto, que era um entre todos, algo assim, né? Pois elas tinham ali à disposição 9 peças de triângulo. E a Mol achou, né, que podia só juntar todas e fazer um grande triangulão. E acabou se ferrando, né? Até ativando um sistema de proteção que fazia algo prejudicial à nave auxiliar onde estava o Book, o doutor, aí também outro problema, né? Aliás, do doutor, né? Uma coisa também super forçada, é ele saber qual era a frequência exata que tinha que utilizar para poder fazer, acho que o raio trator, né? Acho que foi para isso, né? Coisa completamente forçada, também não precisava, não sei para quê. Essa questão dele tá naquela de questões metafísicas, né? Coisas de fé. Soou forçado desde o começo, quando foi apresentado lá pela primeira vez, depois que ele teve a experiência com o Ginal, né? Que era aquele simbionte lá, né? Mas enfim, né? Foi outra coisa meio colocada aqui forçadamente, ficou meio esquisito, mas era para justificar também a amizade entre os dois, que eu não sei bem onde começou, para falar a verdade. Foi na temporada passada, né? Acho que eles começaram a ter uns laços mais de amizade, né? Só para dar algo mais também pro ator, né? Esquisito, mas enfim. Bom, a Mol se lascou, né? E ela estava até com o acumulador de padrão, que estava o Lack lá dentro, o corpo dele, né? Que ela já havia utilizado no outro episódio, que eu também esqueci de comentar. Mas e ela estava na tentativa ainda de ressuscitá-lo. Só que ela se lascou, né? Ela ativou o sistema de segurança porque ela fez o formato errado ali da composição das peças. Aí que a Michael tinha sido agredida, ela acordou,
salvou a Mol, e aí que ela voltou a pensar, como é que é mesmo que eu resolvo esse problema, né? Porque só eu posso resolver, né? Ela pensou, 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 aí ela descobriu que ela tinha que deixar, na verdade, um triângulo interno, formado pelos nove triângulos que já possuíam. É bacana, é uma solução interessante, inteligente, tem a ver com aquela sombra que ela já havia sacado antes, né? Tá tudo ok, é bacana. Mas também não é nada demais. Mas, aí sim, apareceu um progenitor. Na verdade, uma progenitora, mas isso também já tinha acontecido lá no episódio da nova geração. Também era uma fêmea, né? Acho que era uma fêmea também. Mas isso não importa, né? Só talvez um detalhe que tenha acontecido ali que vocês perceberam. Detalhe de cor. É isso. Isso não é problema. Claro. E aí começa um papo furado, que foi a coisa mais sem sentido e frustrante desse episódio que fecha todo o arco justamente dos progenitores, né? Para encurtar a história, no final das contas, né? A progenitora já queria mostrar para Michael como é que funcionava a tecnologia. Ó, vamos trabalhar, né, minha filha? E a Michael acaba descobrindo que não foram eles os primeiros a usar que a tecnologia já existia, né? Inclusive todo aquele ambiente interdimensional já existia quando essa espécie de progenitores chegaram. Então eles não foram os primeiros semeadores de humanoides pela galáxia, né? Tá. E aí muita gente criticou, né, que essa ideia meio que foi chupinhada lá de Contato, do Carl Sagan. Lembra desse filme? Pois é. Eu não lembrava. O Contato acho que eu só assisti uma vez. E eu não lembro mais ele direito, eu não lembro exatamente do finalzinho, justamente dessa pegada, né? Que tipo, não fomos nós que queríamos tudo isso, já outro alguém fez. Enfim, mas o que vale é que, no final das contas, o Michael estava super preocupado de salvar todo mundo em volta. Ela nem sabia direito o que estava acontecendo em volta, mas ela queria salvar os amigos. Ok. Só que no final, a progenitora injetou na cabecinha da Michael toda uma existência para ela entender o que era o princípio ali da vida humanoide, né? 4.000 anos, não 4 mil anos, 4 bilhões de anos. Era um absurdo de tempo, né? Acho que a formação da Terra estava incluída ali, né? Enfim, ela soube de todos o caminho, todo, lá do começo, do pó até onde ela estava. Milhares de anos, meu Deus, milhões de anos, vixe Maria. Nossa Senhora, tudo na cabecinha da Michael. Mas claro, Michael é a poderosa. Michael foi colocada ali como a guardiã de tudo aquilo. Ela seria responsável por dominar aquela tecnologia e, ao bel prazer, criar formas de vidas humanoides como quisesse. E ela, claro, considerou isso como arma, porque você podia fazer exércitos e mais exércitos desta maneira. Até aí tudo bem, né? Só que aí ela chega à conclusão que, não, eu vou deixar para lá isso aqui, vou passar o poder, tá bom? Quer não. Ela teve a consciência, a sabedoria, só ela, Michael Burnham, ela. Muito melhor que um emissário tipo Cisco, né? Não, claro. Afinal, ela estava quase com o dom divino, né? Porque ela entendeu tudo, né? Ela tomou a decisão que a tecnologia deveria ser descartada e depois acabou sendo jogada lá para dentro do horizonte de eventos ali dos dois buracos negros, né? Deixa para lá, né? Quem que inventou isso aí, que se quiser fazer de novo, que faça. O absurdo dessa ideia, claro, de dar um superpoder para Michael, principalmente da decisão, que ela estava contra todo mundo, contra a federação, contra a frota, contra o Covid, que foi ele que, sob a diretriz vermelha, né, tinha encarregado ela de chegar a tal ponto. E ela passou pelo teste, né, ela era o peregrinador divino, ou perfeito, escolhida, sei lá, ela era ela, né, a toda-poderosa. E a forçação de barra é que, antes, quem descobriu essa tecnologia ali dos progenitores foram um grupo de cientistas. Porque eles, com a sabedoria de cientistas, não chegaram a essa mesma conclusão. Porque eles passaram essa bola para frente. Até disse isso, né? Não, eles deixaram que viesse uma pessoa especial. Mas por que não foram os cientistas que chegaram a essa conclusão, né? Absoluta. Que era poder demais. Não, precisava passar alguns séculos, 800 anos no caso,
para enfim chegar a uma pessoa certa, no caso, a Michael. Que coisa. Coisa frustrante. No final das contas, a gente passou 10 episódios para chegar em lugar nenhum. No fundo, claro, quando a gente tinha visto lá o episódio da nova geração, meio que também era isso. No fundo, era algo menor do que se esperava. Mas a construção daquele episódio tinha um charme, tinha uma relevância que aqui em 10 episódios não houve, não existiu nada semelhante. Porque é uma pobreza de construção, de enredo. Basicamente se chegou a uma situação onde tudo tinha que ser deixado de lado, da mesma forma que foi da outra vez. Ou seja, tudo se transformou em perda de tempo. Basicamente isso. Hoje em dia eu nem lembro qual era a razão lá do Anjo Vermelho. Do Anjo Vermelho era uma necessidade de fazer alguma coisa, né? Que tinha a ver também com eles se mandarem para o futuro. Não sei. Bom, no fim, serviu para nada essa história dos progenitores. Ai, ai, ai. Bom, falando então desses minutos a mais que foram colocados, praticamente 26 minutos a mais foram colocados para servir como um epílogo e fechar a temporada, aliás, fechar a série, né? A temporada já estava fechada na primeira hora. E basicamente, como eu já coloquei, só foi mostrado a Michael, porque a gente já vê a Michael. Aliás, não, antes de ir para esse ponto, deixa eu lembrar aqui o que aconteceu com o Maul, né? O Maul começou a ficar sorridente, conversando de boa com o Book, do nada. Ela também aceitou assim, de primeira, quando estava desacordada, a Michael a acordou e falou: ó, filha, não dá pro Lack, ele não tem mais jeito. Ela nem explicou, né, que o que a progenitora havia dito, que podia recriar o corpo, mas a alma, digamos assim, o conhecimento que aquele corpo tinha, né, os sentimentos não existiriam, então seria outra coisa, né, basicamente, né, um clone que não era o Lack, então não servia para nada, né. E aí a Maul ficou de boa e passou a ser um agente do Kovic, pois é, que aliás, no finalzinho ali também do episódio, e aí eu fiquei em dúvida se aquilo ali já tinha sido planejado mesmo ou foi uma coisa acrescentada para o fecho da série. Porque ele, no final das contas, acabou ainda deixando a Michael ali naquele esquema da diretriz vermelha, com aquela coisa infinita, né, que era uma espécie de comunicador, e ele acabou se declarando como o Daniels, lá de Enterprise. Pois é, Star Trek Enterprise. Lembra do Viajante do Tempo? Pois é, eles são a mesma pessoa. Então não sei se no texto original já havia essa revelação. Enfim. E sim, depois do casamento lá de Saru e T'Rina, né? T'Rina, acho que é, né? Teve o chamado de Michael, e ela convidou também Book para ir junto, né? De uma nova missão para justamente lá com aquele sinalizador infinito lá do Kovic, né? Bacana, né? Depois a gente ficou sabendo que aquela deixa ali, que ali se encerraria a temporada, né? Seria uma deixa para ter a sexta temporada que seria relacionada ao Calypso, aquele short track que tinha a Discovery em séculos à frente, sozinha no espaço à deriva, e teve aquele visitante, né? Que foi um short track bem interessante, o único bom, né? Para falar a verdade, né? Eles explicariam aquilo. E foi justamente o que eles fizeram aqui de maneira apressada nesses 20 minutos a mais. Primeiro que foi só a Michael envelhecida, já almirante, casada com o Book, apresentou-se o filho deles, com o mesmo nome do seu irmão, que morreu lá no planeta, o Leto, né? E ele é o capitão também da frota, né? Começando a sua carreira ainda. E ele conduz a mãe até a última viagem da Discovery. Pois é, a Discovery volta a ser a numeração NCC 1031? É 1031, né? Eles tiram o A, elas apagam o A e deixam a numeração normal, e ela vai fazer a última viagem para os confins dos setores conhecidos ali na galáxia. Basicamente isso, vai ficar lá no fundão. É uma coisa meio esquisita, só largar a nave lá sem muita explicação, né? E também tem uma coisa, é para um lugar muito longe,
A Michael foi junto com a nave, porque ela está, né, capitaneando, né, a última capitania dela. E como é que ela volta? Ela até comentou com o Book, ó, volto daqui a uns dias. Tá, você vai hoje demorar um pouquinho, porque ela não pode ir até lá onde vai ficar a Discovery Izora, né? Porque senão como é que ela volta? Tinha que ir uma nave junto. Mas se uma nave junto vai lá, então a nave, a Discovery, ela não está num lugar desconhecido. Tem um registro. Sabe, fica uma coisa meio maluca. E depois algo que nem me toquei na hora que eu estava vendo o episódio, mas vi nos comentários, em fóruns por aí. Caramba, mas para acionar o motor de esporos, porque ela foi com o motor de esporos, né? A nave rodou pela última vez, né? Quem aciona isso aí, o drive de esporo, é o Stamets. E ele não estava ali. Como é que foi? Tinham consertado esse problema depois de algumas décadas? Né? O detalhe do Stamets não está presente? Ou tinha um outro funcionário que também se lascou? Ou voltou com a Mai? Cara, isso não foi mal. Não foi explicado, ficou mal, né, conduzido e ficou uma bela uma porcaria, para falar a verdade. Ou seja, um final mais besta ainda, né, para algo que a gente sempre teve curiosidade. E é uma pena, né, que justamente na sexta temporada isso seria explicado, né? Talvez se explicasse melhor, né? Mas também, de qualquer forma, conduziria ao final da série. Ou seja, talvez na cabeça da produção só existisse mais uma temporada, a sexta, e acabaram cancelando uma antes, aí o negócio ficou capenga, mas não deram uma explicação satisfatória, e poderiam, porque esses 26 minutos, 26 minutos a mais, praticamente só os 6 últimos é que foi explicação ali da Discover e Zora. O resto foi só a vidinha da Michael envelhecida. E foi muito tempo gasto para nada. Deram muita relevância para ela e esqueceram dos outros personagens, como eu já havia comentado. Ou seja, você lembra em consideração, o final da temporada foi meh, aquela coisa de sempre. Frustrante pela questão dos progenitores. O final da temporada, da série em si, foi pior ainda, né? Aquela coisa até de sempre colocar o capitão da vez envelhecido, isso já foi usado algumas vezes em outras séries. Então também não foi nada original. E foi 20 minutos de encheção de linguiça. E para depois, para algo que realmente era interessante, que todo mundo que acompanhava a série tinha um grande interesse por causa lá do Calypso, aquele short track, caramba, deram uma resolução pífia, né? Quer dizer, não deram, né? Porque saber que ela estava, a nave, à deriva, abandonada, em algum lugar remoto, isso a gente já sabia. Ela só foi para lá, mas o motivo em si não tem. Não tem explicação por que vai abandonar a nave lá, o computador mais poderoso da frota. A nave estava inteira. Não tinha problema nenhum. Podiam ter dado uma desculpa mais elaborada. Podiam pelo menos até fazer coisas com sentido, né? Ela ir até um certo ponto onde tem uma certa fenda espacial e jogar a nave lá para dentro. Né? Uma coisa mais inteligente, pelo menos, porque não tem sentido a Michael ir sozinha, como é que ela volta, como é que a máquina funcionou, né? O motor de esporo, sem o Stamets, e não dá explicação para que foi largada lá, simplesmente largada, a pobre coitada da nave e da Azora. Que porra é essa, mano? Que bosta de final. Todo final de temporada, de um certo modo, e principalmente de séries, são frustrantes. Mas, poxa, é porque sempre você espera mais, você sempre espera mais. Mas do jeito que foi colocado aqui, meu Deus do céu. Enfim, para esse final lento, eu atribuo apenas algo merecido, né? Apenas 1,5 asteriscos. Pois é. 1,5 asterisco, não é no plural, 1,5 asterisco. É basicamente isso que merece essa coisita bem sem sal que foi tanto o final da temporada quanto o final da série em si. O final da série foi pior ainda, né? Vamos combinar, né? Enfim, é isso que temos para essa coisa brilhante chamada Star Trek Discovery. Finalmente nos livramos disso. Que beleza!
Vamos combinar, pessoal. Semana que vem eu vou fazer um apanhado geral aqui da quinta temporada. Pois é, a última tortura em relação a ela. Mas na semana seguinte já começamos a analisar a primeira e a segunda temporada da série. Sim, mais vídeos dedicados a cada um dos capítulos. Serão 13, 14, né? Uma coisa assim, né? É 20 e poucos, mais de 20 capítulos, episódios que a gente tem para analisar. Do tempo que a série ainda era razoável. Nunca foi boa. Ela foi razoável sim na sua primeira e segunda temporada. E são as duas únicas que eu posso dizer que tem algum interesse de rever de alguma forma. Episódios específicos. Não exatamente todos. Bom, vou rever pela última vez, mas não vou rever com estômago embrulhado, nariz torcido, essas coisas. Não. Mas a terceira, quarta e quinta temporada, eu nunca mais quero ver essa jossa, pelo menos, né? Talvez eu veja alguns últimos episódios da terceira temporada, porque eu tinha abandonado e eu não fiz resenha aqui no canal. Talvez, né, uma atitude assim de desespero, só para ter conteúdo para o canal. Eu revejo os últimos para gerar aqui as vídeos resenhas, ok? Bom, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse final aqui, frustrante, da temporada e também da série de Discovery. Coloquem os seus pitacos aqui na região de comentários. E é isso. E se você ainda está vendo aqui depois do fade out, você percebeu, né? Eu estou com a camiseta de Star Wars, é meio quase como sacanagem, mas eu amo Star Trek muito mais do que Star Wars. Fica a dica.